Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech. Como sempre eu tô aqui com o Marcelo de Castro, da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem? Fala pessoal, como vocês estão? Muito bom. Então hoje, como a gente tem experimentado nos últimos episódios, a gente vai manter o formato de 2 blocos. No primeiro bloco a gente vai comentar um pouco sobre as notícias dos últimos 7 dias, o que aconteceu no mundo de tecnologia e inteligência artificial nesses últimos 7 dias. E no segundo bloco a gente vai discutir um assunto que pegou fogo na semana passada, que foi a proibição do uso do ChatGPT dentro da Apple. Isso aí causou uma discussão grande no mercado, se as empresas deveriam proibir ou não. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse assunto no segundo bloco. Startse Tech. E aí, pra gente começar, Marcelo, falando um pouquinho de como foram os últimos 7 dias, acho que tem um ponto importante da semana passada, que foi o evento para desenvolvedores da Microsoft, né? O Microsoft Build. Não querendo levantar a plaquinha do eu já falo, a gente já sabia, mas né, acertamos, né? A gente já sabia. Quem acompanha o Startse Tech sabe que a gente imaginava que a Microsoft iria tratorar a galera com o evento, e foi isso. Exatamente isso. Assim, veio. Se vocês acharam que o Google apresentou IA demais, nossa, cara, a Microsoft foi o. Porém, não sei, a gente vai discutir aqui agora, mas assim, eu achei o mais tangível até agora. Sem dúvida. Eu acho que a Microsoft abriu com o keynote do Satya Nadella, CEO da companhia, e já logo na abertura dele ele falou que ao longo dos 2-3 dias de evento, eles iam fazer o lançamento de 54 novas funcionalidades, produtos ou coisas com inteligência artificial. E ele realmente fez. Então, assim, é muita coisa que saiu, e grande parte delas de forma mais concreta, de forma mais simples, e onde a gente pudesse de fato usar. E aí uma das que mais me chamou a atenção, na verdade tem 2 coisas que me chamaram muito a atenção, Marcelo. Acho que vale a gente comentar em mais profundidade cada uma delas. Uma é a interoperabilidade dos plugins do ChatGPT com o Bing Chat. O que isso significa para o mercado? Cara, assim, se o ChatGPT sozinho, com os seus plugins, já era uma coisa sensacional, para quem não usou e para quem também não nos acompanha, né, que a gente falou sobre os plugins, né? O plugin, o análogo do plugin para o ChatGPT, se você quiser uma analogia, é como se você tivesse um robô que ele faz de tudo, mas quando você tem um plugin, você dá uma ferramenta na mão dele, que nem, por exemplo, você dá um martelo na mão do robô, agora ele sabe martelar. O plugin do ChatGPT é isso, assim, ele faz um monte de coisa, mas a hora que você dá o plugin, aí você expande as capacidades dele de interagir com coisas fora dele mesmo, né? Por exemplo, o que isso quer dizer com isso? Ele gera texto, mas a partir do momento que, por exemplo, você coloca o plugin do Trello ali, pronto, ele gera card do Trello para você. Antes ele não podia fazer isso, assim, então é a extensão. Agora você colocar isso no Bing, o que você quer dizer com isso? Que tá aberto para todos. Então você chega para um mercado amplo da internet, ou seja, tipo, milhões de usuários, e fala, gente, aqui ó, tirem proveito do ferramental de uma inteligência artificial extremamente poderosa com plugins capazes de interagir com muitas coisas. A gente não falou tudo, né, porque os plugins não estão assim ainda, né? Mas dentro em breve tudo, eu imagino. E eu acho que o mais legal de tudo isso você constrói o plugin uma vez e você pode aplicar ele, né? Ou você pode fazer o deploy dele, ou ele estará disponível em várias plataformas ao mesmo tempo. E acho que isso casa com o segundo lançamento que eu queria trazer para a gente explicar melhor essa história, que é a questão do Microsoft Windows Copilot, né? Que a Microsoft colocou, igual ela tinha lançado os Copilots no Office e na web, ela colocou agora um Copilot dentro da nova versão do Windows. O que isso significa? Significa que você tem uma abinha ali dentro do teu Windows que vai, no fim do dia, carregar o chat ali do Bing Chat. E aí, o que é interessante isso, né? Por que esse assunto casa com a história dos plugins do ChatGPT? Porque pensa o seguinte, se eu construo o plugin uma vez e ele funciona no Bing Chat e funciona no ChatGPT, ele já vai passar a funcionar também no Windows, né? Dentro do copiloto do Windows. Isso significa que
Se o ChatGPT hoje tem 200, 300 milhões de usuários, a partir do momento que você coloca isso dentro do Windows, você expande esse mercado para 1,4 bilhão de devices que rodam Windows. Ou seja, você mais do que faz 10 vezes o tamanho do mercado disponível que você tem, você passa a ter um mercado endereçável, vamos dizer assim, ou atingível pelo teu produto, muito maior do que só o ChatGPT, que já é um supermercado. Então, eu acho que a grande transformação, tanto dessa história da interoperabilidade dos plugins do ChatGPT com todas as plataformas Microsoft, é o fato de que isso cria um novo mercado. Você pode construir agora plugins que amanhã podem estar dentro do Windows e rodando tarefas dentro do Windows, ou conectando coisas do Windows com outras coisas que você quer usar ou oferecer como produto. Agora você viu é interessante, né? Estamos falando do plugin, fizemos uma analogia da ferramenta. A partir do momento que você liga o GPT no seu computador, né? Porque antigamente você ia, né? Quando você usa o ChatGPT, você usa uma interface para ele, né? O ChatGPT era uma forma de você acessar o GPT, era a forma mais simples de você interagir com ele, né? Quando você diz que o GPT ele está no seu computador, você expandiu isso para ele conseguir interagir com você. E com tudo que o seu computador interage de uma forma assim, quase pessoal, né? Porque você tem interação do seu computador computador interage com as coisas da sua casa, ele interage com as suas informações, e agora Agora o GPT, por meio do Bing, consegue interagir com o seu computador. O Windows abre uma porta, ele foi o veículo para abrir a porta do GPT, ele se tornar pessoal, né? Intimamente, como a Apple gostava de falar, né? Intimamente pessoal, né? É um passo interessante. Os plugins vão dar a habilidade dele interagir melhor com a máquina, e a partir disso eu imagino que quem sabe seja o novo passo para a evolução dos sistemas operacionais. A gente já não vê novidade em sistema operacional assim, então acho que desde que saíram as versões para sistema operacional do celular. O sistema operacional não evolui. Outro dia eu estava usando o meu computador aqui em casa para trabalhar, aí eu olhei pro mouse, pro teclado e pro desktop do computador. Eu falei, cara, isso já tá tão passado, isso já é tão antigo. Por exemplo, o conceito de eu ter um mouse que eu clico numa coisa que tá numa mesa virtual, porque quem nunca caiu na real é isso, né? O desktop do seu computador é como se fosse uma mesa virtual. E o mouse faz a vez da sua mão que clica, que interage com as coisas. Foi legal, mas qual é a última grande inovação que você viu? Mas o celular você usa o seu dedo. Continua sendo a mesma coisa. Não mudou, né? Agora com a IA, eu estou esperando ver assim, quem sabe a gente não vai ter uma revolução entre a interação humano-máquina. Quem sabe? Interessante. Espero coisas boas vindo daí. Viu, Apple? Espero que vocês estejam ouvindo, tá? E eu acho que esse é uma expectativa legal também para o evento da Apple que vai acontecer em junho, né? Então, o evento de desenvolvedores da Apple acontece em junho. Logo a gente deve ter alguns rumores aí do que vai sair. Mas saindo um pouco de Microsoft, acho que esse foi um assunto bem quente da semana passada, mas outro assunto que pegou, que isso explodiu a cabeça de todo mundo, foi o anúncio do Photoshop e a inteligência artificial que ele integrou para você fazer edição de foto, né? Eu vi uma demo dele editando uma foto de um ciclista numa estrada, que é um negócio que explodiu a cabeça, assim. A capacidade de você gerar e você criar coisas dentro de uma imagem através de um simples prompt, né? De um simples pedido, confesso que me deixou assustado e animado com o que está por vir. Assim, o Photoshop sempre foi uma coisa mística pra mim, né? Eu sempre olhei pra ele e falei assim, legal, poderosíssimo, eu não sei o que fazer com ele. Aí, 10 minutos depois eu já tinha desinstalado do computador e eu ia procurar uma imagem pronta que fizesse aquilo que eu precisava, né? Pra pessoa, eu imagino que, como tudo, né? Os profissionais de Photoshop já estão torcendo o nariz e estão falando, mas não é tão bom. Garanto que não é. Mas talvez eu seja o público-alvo do... Né, Gustavo? Não só eu, né? Eu, você e outras pessoas somos o público-alvo disso. Por que nós não compramos o Photoshop? Porque nós não sabemos o que fazer com ele. A partir do momento que parte da interface dele é responsiva via prompt, onde eu marco e falo assim, tira essa pilastra daqui e ele tira, perfeito, né?
Acabou, Sim. era isso que eu queria, né? É isso que eu sempre quis, né? Você simplifica um processo de aprendizado da ferramenta, né? Antes, para você fazer isso no Photoshop, você tinha que aprender a usar todas as técnicas da ferramenta. Agora eles encurtaram esse espaço, ou seja, isso traz uma acessibilidade maior. Você consegue entregar essa solução para mais gente. Eu quero ver prompt nos games, né? Porque tem games que, assim, essa parte de curva de aprendizado é sempre uma coisa que tira as pessoas de aprender qualquer coisa, né? Por exemplo, eu tenho um card game que eu jogo desde que é de moleque, que é o Magic the Gathering, talvez quem esteja ouvindo a gente conhece, porque às vezes ele tem uma barreira de entrada, porque não é um jogo complicado. Mas, por exemplo, aí o Magic talvez com a inteligência artificial demore um pouco, mas eu fico imaginando com os jogos de console e computador. Às vezes tem pessoas que não jogam pela barreira de entrada, mesmo pelo nome do Photoshop. Será que agora a IA, por exemplo, vai... Quando a IA já não é uma coisa nova para jogos, né? Todo inimigo que se opõe a você no jogo durante é uma inteligência artificial, afinal de contas não tem outro ser humano ali jogando para te divertir, né? A não ser que o jogo seja multiplayer. Mas agora eu quero ver o que pode vir nas interações com essas IAs generativas com os games. E se ninguém pensou nisso agora e surgir porque eu falei, eu só gostaria de falar, por favor, lembre de mim, me coloca nos créditos do jogo. Mas, cara, o Photoshop é isso. Ele tira a barreira de entrada. Será esse o futuro das IAs? Ele vai tirar a barreira de entrada de várias coisas? Eu vou começar a usar softwares que eu jamais pensei em usar na minha vida? Photoshop, InDesign, o que quer que seja. Até para pessoas que falam assim, eu não uso Linux porque eu tenho medo eu tenho medo do terminal, eu não sei usar o terminal. Já integraram IAs nos terminais. Pra quem não sabe o que é o terminal é aquela tela preta que sem querer, quando você clica errado em algum lugar, ela aparece. Aí você fica, nossa, como é que eu entrei aqui? Então, isso aí é o terminal. Então, assim, quem sabe, né? As IAs vão tirar, ela vai ser, de novo, né? Quando eu falei de sistema operacional, ela é a revolução da interface homem-máquina. Eu acho que para mim, esse foi o grande aprendizado do ChatGPT. Porque toda a tecnologia dele não é tão nova, né? Sim, quando a gente fala de tecnologia, não é tão nova, entendam 2, 3 anos. Mas a grande sacada do ChatGPT foi quebrar a barreira de entrada, ou seja, deu acesso a todo mundo a usar uma tecnologia muito mais avançada do que a gente estava acostumado a usar no nosso dia a dia. O Photoshop está seguindo a mesmíssima estratégia, que é, eu simplifico a barreira de entrada, consequentemente eu dou espaço para mais gente usar, eu acesso mais pessoas. Então, acho que aqui fica um ensinamento, ou talvez um insight de gestão de produto e de construção de produto, que é, se você conseguir usar a inteligência artificial para tirar uma barreira de entrada do produto que você vende, muito provavelmente você vai ter um mercado endereçável ou você vai conseguir atrair mais gente para o teu produto. Acho que esse é um insight bacana. É fato, assim, eu vou voltar para os jogos, por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, de jogos, por exemplo, que parece com o Diablo, que ele é um RPG, um action RPG. Tem um concorrente do Diablo, que é o Path to Exile, quem joga conhece. Por que eu não jogo ele? Porque ele é grátis, você não precisa nem pagar, você só baixa e tem pra console, tem pra... Por que eu não jogo? O dia que eu abri nesses jogos de RPG, eles têm a ideia que você desenvolve o teu personagem, né? Então você tem uma árvore onde você dá habilidades pra ele. O dia que eu abri a árvore de habilidades do Path to Exile, foi o momento que eu desinstalei ele. Eu falei, cara, não quero. Eu não vou passar horas e horas e horas só aprendendo como o jogo funciona. Então, eu desisti de jogar. Cara, se o jogo que é diversão, né? Que tem aquele negócio antigo que fala do produto, né? O produto é um analgésico, ele é uma vitamina ou ele é um doce, né? Todo jogo de videogame é um doce. Ele não resolve problema nenhum. Ele simplesmente é uma coisa que você gosta. Se o jogo tem barreiras de entrada que às vezes me fazem desistir dele, imagina o teu produto. Né? Só de você atrair o usuário, dizer que você vai resolver um problema dele, você já ainda torna difícil de usar, né? Eu acho que aí não é só a questão de usabilidade e UX, como a gente sempre falou, óbvio que UX tem a ver também com a forma como você interage com tudo, mas eu acho que o insight busque formas usando a inteligência artificial de quebrar a barreira de entrada, ou de simplificar a barreira de entrada, ou de achar uma forma que mais pessoas conseguem acessar isso e ter essa informação ou usar o teu produto. Então, acho que esse é um segundo insight de uma notícia quente que aconteceu na semana. E aí, a terceira notícia para a gente
comentar aqui, eu acho que tem a ver com o que a gente falou no episódio anterior, que é o Sam Altman, CEO da OpenAI. Ele está fazendo uma volta ao mundo aí para conversar, passando por vários países e conversando com várias pessoas a respeito de legislação e uso por parte dos desenvolvedores. Essa semana que passou, ele esteve na Europa, e aí a Europa é um dos principais blocos econômicos que tem advogado muito contra o uso do ChatGPT por conta de privacidade de dados, né? Então, ele foi para lá, conversou com bastante gente, inclusive encontrou com o presidente da França e teve diversas outras reuniões, mas ele foi com uma agenda muito clara de discutir legislação, de tentar acalmar os ânimos para ver se o ChatGPT, enfim, se a OpenAI como companhia continuava operando na Europa. E o resultado parece que foi bacana. Ele saiu de lá fazendo uma declaração de que sim, ele vai trabalhar junto com as autoridades europeias para construir uma legislação e para adequar a OpenAI a essa legislação para garantir que o uso de inteligência artificial seja de uma forma ética e de uma forma segura. Então, ele está essa semana terminando a volta ao mundo dele. Ele deve passar em Israel ao longo da semana. Acho que essa é uma discussão bacana para a gente ter na semana que vem, quando a gente for falar do que aconteceu. Mas acho que a boa notícia o ChatGPT vai continuar operando na Europa e eles vão construir em conjunto uma legislação, assim como ele está fazendo nos Estados Unidos. Melhor coisa, não deixe pro governo legislar sozinho. A mão é sempre pesada demais, sempre. Eu acho que esse é um insight importante também, né? É muito melhor você ter políticos e especialistas em tecnologia legislando junto do que só políticos ou só especialistas de tecnologia. Porque senão se você também autorregule antes que o governo queira fazer, porque aí vocês sabem como é que é, né? Exatamente. Então, acho que, resumindo o que foi a semana passada, muito forte o assunto da Microsoft. Microsoft dominando esse campo de batalha das inteligências artificiais com lançamentos constantes e consistentes. Photoshop surpreendendo todo mundo com um super lançamento de funcionalidade, quebrando uma barreira de entrada e, enfim, possibilitando mais gente usar o produto deles. E OpenAI fazendo um tour pelo mundo, discutindo legislação e ouvindo feedback de quem está construindo solução em cima da plataforma deles. Acho que esses foram os assuntos mais quentes da semana. Isso aí. Abrangemos assim, gente, com esse mundo do jeito que tá hoje agora, cada semana é uma surpresa diferente, né? Tá. A gente ainda filtra, tem muito mais coisa, tá? Mas assim, de relevante é isso. Sim, a ideia é sempre separar o sinal do ruído. Então esses foram os assuntos mais relevantes. Bom, então agora a gente vai começar a segunda parte do nosso episódio, o segundo bloco aqui, onde a gente aprofunda um pouco mais em um caso. E aí, como eu já falei pra vocês, acho que a ideia aqui, a gente falou bastante no último episódio sobre essa questão de privacidade, o quanto isso tem preocupado grandes empresas, principalmente com todo mundo usando o ChatGPT para resolver problemas do dia a dia. A mais nova empresa a entrar nessa onda de preocupação foi a Apple, né, Marcelo? Temos a gigante... Assim, a Apple já é uma empresa que leva a privacidade, pelo menos do que eles falam pra gente, que eles levam extremamente a sério. Tanto que o iPhone já foi palco de algumas brigas entre a Apple e as empresas governamentais lá, tipo, as agências governamentais, que nem o FBI, né, que eles queriam que a Apple quebrasse os sigilos dos dados. Putz, isso aí já deu muito pano pra manga. E a Apple ela veicula muito isso nos produtos dela. Muita segurança, respeito à privacidade, e agora ela começou a pegar que ela não quer que os funcionários usem o ChatGPT, o onipresente de todas as casas, né? Ele não quer. E acho que você falou um ponto legal, né? A Apple tem externado um compromisso muito grande com essa questão de privacidade, como ela trata os dados. Inclusive, ela até lançou agora o que vai ser um relatório frequente de quantas requisições os governos têm feito ao redor do mundo para ela de dados pessoais. Então, ela se comprometeu a fazer essa publicação. Então, pelo jeito, o discurso
casa com a prática, né, dessa história de privacidade. E aí, agora ela entrou nessa onda de proibir o ChatGPT para uso dos seus colaboradores por uma preocupação de isso depois de eles colocarem dados lá e, enfim, isso depois ser usado e esses dados serem vazados até de segredos, novos projetos ou coisas assim. Então, é uma preocupação meio grande, assim, do mercado, né, Marcelo? E outra, antes que alguém fale alguma coisa, assim, o governo solicitar suas informações a uma empresa, gente, assim, vamos lá, sem conspiração, sem chapéu de alumínio, governos fazem isso normalmente. E, assim, não é porque é o seu celular ou uma conta que você tem de e-mail que aí o governo ele pode solicitar suas informações para qualquer instituição, né? Por quê? Porque é o governo. E ele tem os motivos dele. Então, assim, não é... É que quando pega nesse negócio de celular, parece que, né, nossa, ele tá abrindo a minha gaveta de e-mail em casa, né? Tipo, agora é pessoal. Mas o governo ele pode requisitar suas informações para outros órgãos e até outras empresas. Isso é bem normal, tá? Como você, por exemplo, como quando você vai fazer alguma pesquisa, alguma coisa, empresas também solicitam, né, seus dados pro governo. Então, assim, vamos lá, né? Vamos estabelecer aqui que ninguém tá... Não estamos aqui com chapéu de alumínio, só estamos comentando como o mundo funciona de verdade. Mas o caso, a gente falou no último episódio, a gente comentou, o Gustavo ouviu da boca do próprio pai ali, de criador do ChatGPT, que a OpenAI ela não pega os dados que você fornece ele até disse, pro ChatGPT, se você deixar os dados marcados como a OpenAI pode usar, ele vai usar. Se você marcar que não, ele não usa. E para as APIs, que são os pontos de acesso que eles vendem pra gente poder construir produtos, eles não capturam de forma alguma. Então, assim, vamos tirar o elefante da sala, veio da boca do próprio presidente da empresa. Então, assim, não tem esse problema, né? Acho que o ponto que ele trouxe que foi o mais importante é a OpenAI só vai usar os dados que você coloca lá para fazer treinamento do novo modelo ou dos modelos atuais, se você disser que tudo bem. Então, assim, tem um consentimento. E assim, gente, desde que você não coloque número de documentos, saldo de conta bancária, a estratégia da sua empresa, desde que você não coloque isso lá, informações que, por exemplo, ou coisas, ou informações extremamente que não deveriam nem estar na internet, assim, também não tem não é aquele negócio, nossa, o que ele vai fazer com as minhas informações? Então, assim, e, de novo, eu até brinquei no último programa. Se você usa um serviço de e-mail grátis na internet e você não se preocupou com isso até agora, eu vou recitar aquela frase famosa e antiga. Se você não é cliente, você é produto. Se alguém te oferece um produto de graça, você está pagando de alguma forma. Ah, mas no Instagram eu não... Ah, certeza que ninguém usa suas fotos? Ah, mas se eu usar certeza que ninguém põe a mão nos seus dados? Você leu né, Gustavo, aquele acordo que todo mundo dá aceito e... Eu acho que, assim, as políticas de privacidade e os termos de uso de cada aplicativo ninguém lê. Tá aí um caso interessante para quem tá pensando em negócio e quiser construir um produtinho, uma extensão do Chrome que lê quando você tá se cadastrando e te diz quais são os principais pontos de preocupação de uma política de privacidade, talvez seja uma oportunidade de negócio. Mas ninguém lê isso e eu acho que a preocupação da Apple, ela é legítima, uma vez que tá todo mundo usando para ajudar a fazer o seu trabalho mais rápido com o ChatGPT, a Apple tem uma política muito clara, de não compartilhamento de dados de clientes, que isso é legislação, ninguém pode fazer, mas ela também tem uma política de sempre ser muito fechada com relação aos lançamentos. O que vem da Apple sempre acontece em lançamentos oficiais, controlados, que ninguém sabe muito o que vai acontecer. Por exemplo, fala-se muito que a Apple vai lançar na conferência de desenvolvedores deles, que acontece agora no meio do ano, um óculos de realidade aumentada, de realidade virtual. Mas ninguém sabe de fato se isso vai acontecer. Então talvez a preocupação deles com relação ao ChatGPT imagina que alguém que está trabalhando nesse projeto, que deveria saber que não deveria compartilhar essa informação para fora da empresa, joga no ChatGPT como escrever uma campanha sobre o lançamento do óculos de realidade aumentada da Apple e esquece de apertar o botãozinho lá de não quero compartilhar os meus dados. Isso significa que esse dado no próximo segundo vai estar na mídia? Não necessariamente. Mas você tem arriscar. Um risco. Então, e quem advogar também, né, Gustavo, falar, mas o iPhone, teve iPhone que vazou um mês antes, mas não é isso que nós estamos dizendo, né? Você sabe que vai ter iPhone, é diferente. Você sabe que todo ano vai ter um iPhone diferente. O que normalmente vaza é assim, nossa, câmera nova, mudou a quina. Mas você nunca viu o iPhone ligado, né? A gente só vê a casca dele, né? E quando foi sair o iPhone, quando foi sair o iPad, ninguém ficou sabendo. Todo mundo assim, vai ter algo. O que vai ser? Ah, não sei, mas vai ter.
Então eu acho que parte da preocupação da Apple nesse caso tá muito nessa história de não saber exatamente o que as pessoas estão compartilhando ali dentro, enfim, e se elas estão de fato desabilitando o compartilhamento de informações com a OpenAI. Só que aí esse é um ponto de vista. Tem um outro ponto de vista que é importante, que talvez seja uma discussão legal para a gente fazer de caso, que é o seguinte: a OpenAI ela nasceu como uma instituição independente, certo? Ela nasceu sem estar conectada com nenhuma Big Tech. Exato. Então, ela nasce independente, ou seja, como algo que todas as Big Techs olhavam sem uma certa preocupação. Em 2019, a Microsoft vai lá e bota $1 bilhão como investimento. E aí, compra um pedaço das ações. Em 2023, a Microsoft vai lá e bota mais $10 bilhão, pegando mais um pedaço da empresa. Então, qual foi o movimento de mercado que aconteceu aí? A OpenAI se grudou com uma das Big Techs. Big Tech é esta Microsoft. Quando ela faz isso, ela ganha uma força gigantesca, porque a Microsoft é um monstro e ela tem um poder muito grande, uma capilaridade de distribuir essa tecnologia muito grande, mas ela também se afasta um pouco das outras Big Techs. Então, antes a OpenAI poderia prover serviço e colaborar com Apple, com Facebook, com Google, com Microsoft. Ela se aliando e se aproximando de Microsoft, ela se afasta, obviamente, das outras Big Techs. E este movimento da Apple pode ser pode ser uma reação a essa aproximação da OpenAI e da Microsoft. É que nem é ruim também, porque assim, a OpenAI tava lá, né? Quem queria, qualquer um podia aportar dinheiro nela, ninguém quis. Satya Nadella foi mais esperto. Ele foi mais esperto. Goste ou não, aceite ou não, ele foi. E também depois que ele colocou 10, ele não comprou, a empresa não vai. Gente, vamos lá, a OpenAI não valia 10 bilhões. Ele colocou 10 ali. Se alguém quisesse, se todos eles tivessem uma ideia de tornar ela algo neutro pra consumir dela, teria aportado dinheiro nela também. Dentro da empresa ela faz como é que eu vou dizer, né? Faz tipo um Chinese Wall e acabou. Nós não vimos isso. Assim, a Microsoft fez o movimento dela, todas as outras, a Apple basicamente não falou nada, mas você vê que as concorrentes viraram e falaram, agora eu vou fazer minha própria IA. Opção elas tiveram, elas não quiseram, né? Sem dúvida. Então, eu acho que parte do movimento da Apple tem uma preocupação legítima, sim, com o compartilhamento de informações e privacidade, mas é um movimento que a gente deve perceber de mercado das outras Big Techs meio que se afastando. Também, né? Não sei se vão ser tão agressivas quanto proibir o uso, mas que elas com certeza vão se afastar da OpenAI, isso é fato. Mas acontece aquela coisa também, né, Gustavo? Por exemplo, a pessoa é responsável, por exemplo, que nem a campanha, né, que você estava falando agora do exemplo que você deu. Aí a Apple diz assim, olha, você é proibido de usar. Só que o cara não usa na Apple, ele usa em casa. Sim, né? Sim. Ele não tem o que fazer. Assim, gente, é a tal da coisa. É muito difícil de você proibir algo de fazer. E a pessoa acaba fazendo. O que a gente diz que normalmente é melhor vamos ensinar a usar melhor, né? A gente entende que a Apple é preocupada com isso, faz sentido, né? Mas a história mostra que as informações acabam vazando das piores formas possíveis, normalmente dentro de conversa de bar, né? No final do ano passado teve um vazamento da Pfizer em relação, não vamos entrar no mérito disso, mas teve um vazamento enorme de um executivo da Pfizer dentro de um bar. A gente sabe que as coisas acabam vazando assim, né? O que eu tô dizendo é que, então tudo bem, então eu vou chegar na minha empresa e escrever tudo dentro do ChatGPT desde que eu ensine meus funcionários. Também não é assim. Não é isso que nós estamos falando. Use direito, mas você não precisa colocar todas as informações ali, né? Eu acho que a gente sempre fala que a educação e o uso consciente é muito melhor do que a proibição em todos os casos, né? Parece que tudo que você proíbe, aí você instiga cada vez mais as pessoas a usarem, né? Você cria curiosidade, você cria aquela sensação de, putz, eu tô fazendo e não poderia. Então, é compreensível esse movimento da Apple por esses dois fatores. O fator 1, ela tem muita preocupação com privacidade. Fator 2, a OpenAI se aproximou da Microsoft, isso não tem jeito, afasta ela das outras. Mas, normalmente, a gente acredita aqui que a melhor solução não é negar. Tudo que você nega e coloca de lado, você gera curiosidade. Então é melhor você ensinar e explicar como usar de forma consciente. E numa política de quem não usa de forma consciente não está aderente à cultura que você está construindo da companhia e talvez não faça parte desse grupo, do que de fato ficar proibindo e criando estratégias mirabolantes para ninguém conseguir usar. Porque quando você ensina a usar de maneira consciente, pelo menos você pode ter... O funcionário, ele não vai esconder de você. A pessoa, funcionário, quem quer que seja. A partir do momento que você proíbe
e ele fala, nossa, os prazos estão difíceis e o GPT me ajudaria tanto. Ele chega em casa, ele guarda o notebook ou a estação, ele desliga a estação dele que ele trabalha pra Apple, liga um outro computador do lado e usa. E ninguém nunca vai saber. E ali ele vai colocar todas as informações. Preço, tamanho de mercado, principal cliente, fornecedores. E aí foi ruim, porque assim, a informação vazou de qualquer forma. Pelo menos se você ensina, faz as pessoas usarem direito, pelo menos você tem controle do que está sendo colocado ali. Você fala pra pessoa, olha, evite colocar dados cruciais da estratégia, coloque informações mais relativas a como seria a divulgação melhor para um canal específico, né? Use a tecnologia para processar aquilo que demora mais. O resto você faz manualmente, é melhor, sempre sai melhor, né? É assim, a Apple tá errada? Não está. Mas às vezes radicalizar também não é o caminho correto, né, Gustavo? Exatamente. Eu acho que, de novo, a gente sempre acredita que a educação e o uso, assim, entender para que serve a ferramenta, a tecnologia é a ferramenta. Ela não é o fim. É que senão as pessoas daqui a pouco vão ficar com medo de usar o Excel, né? Vou calcular a estratégia da minha empresa, mas será que a Microsoft não tá lendo o que eu tô fazendo? Ou, por exemplo, não vou colocar meus arquivos no iCloud, porque será que a Apple tá lendo meus arquivos? Então, aí se a gente entrou nisso, eu sugiro, não use computador, não use celular. Mande por telegrama, mas aí, e se o correio ler? Entendeu? Também não é pra virar paranoia, né? Tem que tomar cuidado pra isso não virar uma mania de perseguição de que todo mundo tá lendo tudo, enfim. Mas tem um evento que é essa questão dessa aproximação que gera um afastamento das outras empresas de tecnologia. A não ser que a OpenAI fosse uma ferramenta que é famoso no mercado, que é quando ela se torna... quando, por exemplo, ela distribuísse o código do GPT, ele distribuísse aberto na internet. Fosse um projeto open source. Isso não aconteceria, mas aí também ela não proveria o serviço. Ela podia prover, mas todos podem usar. Mas não é assim que a OpenAI funciona. Não é assim, e ainda mais agora. Agora menos ainda. Menos ainda que eles vão fazer dinheiro em cima dessa tecnologia. E essa foi até um ponto que no evento que o Sam Altman fez aqui no Brasil, que ele comentou, que é o seguinte, eles não acreditam em abrir o código dos modelos da OpenAI como open source, porque ele enxerga aí de fato um perigo real, uma vez que eles estão criando inteligências artificiais cada vez mais avançadas, de você abrir o código desse negócio e isso estar acessível a qualquer pessoa, porque tem pessoas que vão usar isso por bem e tem pessoas que vão usar pro mal. Então, ele não acredita que faça sentido abrir isso para um público maior, portanto, continua uma tecnologia ainda fechada. E seria muito danoso agora, né? Porque essas IAs generativas estão muito em voga. A maioria das pessoas que vão falar na mídia, eles preferem veicular a parte negativa disso. Tá certo que assim, parte negativa do quê? Que também eles falam muito, mas eu nunca vi alguém provar. Olha, esse texto aqui criado via ChatGPT causou um incidente internacional terrível. Eu nunca vi, né? E principalmente eu vi estourar na mídia o dia que eles colocaram a jaqueta chique no Papa. Foi aí que começou. Eu falei, né, de todos os possíveis males que uma IA poderia causar. Ela só colocou uma jaqueta no Papa. Botou a jaqueta estilosa no Papa, nossa, a mídia tradicional foi a loucura, né? Olha o perigo disso, não sei o quê. Então, assim, né? Vamos cuidar, tomar com... Eu acho que assim, uma das coisas que a gente quer mais fazer aqui, nós não somos pagos nem pela Microsoft, nem pela OpenAI, mas a gente quer ver esta ferramenta evoluir e ajudar as pessoas, né? Sem dúvida. Eu acho que o grande caminho, a gente já falou aqui, é usar a tecnologia como uma ferramenta para achar problemas do dia a dia, do mundo e resolver. Então... eu adoraria saber que uma ferramenta generativa dessa acabou por, quem sabe, descobrir um problema de resolver algum problema de alguma doença ou resolver... E assim, a partir do momento que a gente veicula só o lado negativo disso e começa a criar problemas, ela vai ficar... Se marginaliza a solução. E o que vocês do Startse ganham com isso? Não, a gente não ganha nada, mas nós amamos tecnologia pra gente ver algo que nasceu assim, resolver problemas reais do mundo, puta, é pra isso que a gente entende que a tecnologia existe. Exatamente, é pra isso que todo esse investimento, esse desenvolvimento, ele faz sentido. Senão, a gente brinca, é um pedaço muito bonito de engenharia que brilha, mas que no fim do dia não resolve nada. Então, acho que essa é uma reflexão importante, assim, pra gente encerrar esse episódio pensando que, é importante a gente se preocupar com privacidade, o que eu coloco no ChatGPT, então a educação aqui de como usar é um dos pontos mais importantes. Proibir normalmente gera mais curiosidade, então as pessoas vão achar formas de usar sem que você saiba, então o teu controle não vai ser tão efetivo. A aproximação da OpenAI com a Microsoft gera um distanciamento com as outras empresas de tecnologia, com as Big Techs, Apple uma delas, e tudo isso é muito legal, mas ele precisa resolver um problema de negócio, senão
pedaço de engenharia que brilha muito bonito, mas que não serve para muita coisa. Então, essas são sempre as reflexões que a gente gosta de trazer para colocar esse assunto de tecnologia numa pauta um pouco mais prática e menos de futurismo. Então, a gente já vem em alguns episódios fazendo um formato diferente. Primeiro bloco de notícias e o que aconteceu no mundo nos últimos 7 dias. Segundo bloco de um caso específico aprofundado, onde a gente vai cavocar um pouquinho melhor para trazer a nossa interpretação e o que a gente enxerga especificamente de um assunto. Então, deixem os seus feedbacks. A gente tem recebido uma série de perguntas. A gente tem tentado responder todas no começo do episódio. Então, deixem mais comentários, façam perguntas que a gente vai respondendo ao longo dos episódios. E deixe o seu feedback, porque é sempre importante a gente validar se o modelo está funcionando ou se a gente precisa trazer mais detalhe ou olhar por uma outra forma. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Um abraço.